Olá, meu nome é Miguel Carvalho, eu sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul e, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores do workshop a oportunidade de participar desse evento e eu vou falar sobre o tema vegetarianismo e veganismo, novas tendências alimentares no Brasil. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu sou vegetariano desde 2005, portanto são 15 anos, e nesse tempo eu tenho feito vários estudos científicos, filosóficos sobre esse tema e também tenho verificado à minha volta o grande crescimento do interesse, a curiosidade por esse assunto, inclusive entre os meus alunos, e tenho visto também como tem aumentado o número de opções vegetarianas, veganas, de restaurantes, nos supermercados e de produtos em geral. Então, tenho visto também nas redes sociais um grande aumento da discussão e do próprio número mesmo de vegetarianos. Bom, então vamos primeiro começar aqui com uma tabela que mostra o número de vegetarianos em vários países. Essa tabela foi tirada então de um artigo científico mostrando como que a Índia, por exemplo, é um país que tem 35% de vegetarianos, né? Então um terço da população é onde está a maioria dos vegetarianos do mundo todo. Aí nós temos os países europeus, Itália, Grã-Bretanha, Alemanha com 9%. Mesmo os Estados Unidos tem 4% da sua população, levando em conta que eles são um dos países referência também no consumo de carne, mas eles têm um grande número de vegetarianos. O Brasil não aparece nessa tabela, mas a gente pode, por aí a gente pode ver até como essa filosofia, essa prática alimentar tem um potencial de se expandir bastante, né, pelo exemplo desses países, e pelas muitas características favoráveis do nosso clima, da nossa geografia, que nós estaríamos em vantagem até em relação a esses países na produção de vegetais, na diversidade de alimentos. Na internet circula aí uma suposta pesquisa Ibope mostrando que o Brasil teria 18% da população, 14, desculpe, se declarando vegetariana, mas isso não é verdade se a gente observa aí à nossa volta nossos amigos, nossos colegas, nossos familiares e também o número de opções vegetarianas em restaurantes, etc. Mas de qualquer maneira é muito visível o aumento do interesse por esse tema. As grandes empresas de alimentos já perceberam isso, elas estão cada vez mais de olho nesse nicho de mercado, né? Então a gente vê aí Seara, Burger King, Subway, empresas que querem vender para vegetarianos, empresas que muitas vezes até faziam propagandas, promoviam o consumo de carne, e o que a gente precisa entender é que não necessariamente nós precisamos dessas grandes empresas para ter alimentos vegetarianos saborosos, nutritivos, de qualidade, né? E aí entra, quer dizer, as pequenas indústrias, as pequenas empresas que também são essas oportunidades profissionais para a engenharia de alimentos, agronomia, agroecologia e outras áreas. Tá? Então eu vou fazer uma breve exposição histórica do vegetarianismo, mostrar como que ele tem uma tradição muito antiga e, portanto, não é um simples modismo da nossa época, e tentar explicar alguns motivos por que o vegetarianismo aumentou bastante no Brasil nesses últimos 20 anos, nesse início do século XXI, e por que eu acredito que ele vai continuar se expandindo. Então, é interessante estudar a história do vegetarianismo e perceber o quanto antigos são as ideias vegetarianas, o quanto essa ideia de respeito pelos animais, compaixão pelos animais, a ideia de se abster de carne é uma coisa que acompanha tanto no Ocidente quanto no Oriente, é uma tradição milenar, né? Então, no Oriente nós temos o hinduísmo, nós temos linhas do budismo que defendem o vegetarianismo e nós temos o jainismo. No Ocidente, nós temos filósofos como Pitágoras, lá o famoso do teorema da matemática, do teorema de Pitágoras, lá no século 6 a.C., e outros filósofos menos conhecidos,
como Plutarco e Porfírio. Então, as ideias vegetarianas elas estavam bastante associadas ao misticismo, a ideia de purificação espiritual, né, que ainda acaba sendo também motivação para alguns vegetarianos ainda no século XXI. Por uma série de razões, o vegetarianismo ele acabou sendo uma tradição minoritária do pensamento, especialmente no Ocidente, pela concorrência com outras visões de mundo, com outras formas de interpretação de como encarar os animais, né, que não vai dar tempo de explicar em detalhes aqui, e também por questões práticas, né? Então, a dependência dos animais no passado era muito maior do que hoje. Se nós pararmos para pensar nos trabalhos na produção agrícola, na guerra, utilização de cavalos para o transporte, também em pequenas indústrias, e pela dependência que existia no passado em relação ao couro e à lã, né? Hoje nós temos produtos sintéticos para vários desses substitutos. Então, era muito difícil você ter uma coerência nos seus ideais vegetarianos e de respeito pelos animais num contexto social econômico, em que a dependência, a utilização e a exploração dos animais era muito visível em toda parte. Tá? Então é por isso que nós vamos ter praticamente uma estagnação desse vegetarianismo. Ele não vai desaparecer do pensamento ocidental, mas ele só vai ter um novo impulso a partir do iluminismo, lá no século XVIII, que também vai ser chamado de Era da Razão e da Ciência, onde nós vamos ter um grande avanço um grande progresso da reflexão em várias áreas, né? Não só na questão da crueldade contra os animais e do vegetarianismo, mas no questionamento de práticas como a escravidão africana, o despotismo, que era a tirania dos reis da época, a proposição da igualdade de gênero, a questão do questionamento das punições cruéis e das torturas, e também nessa área vegetariana. Então nós vamos ter pensadores como Rousseau e Voltaire, que vão discutir os argumentos vegetarianos, vão se interessar muito por essas ideias, no entanto, não vão ser praticantes também, né? Lembrando que na Europa, mesmo no século XVIII, existia uma grande dificuldade de produção de frutas e verduras frescas, então a vida dos vegetarianos naquela época não era nada fácil. No século XIX, vamos ter a continuação, nós vamos ter uma evolução da prática vegetariana, um aumento do interesse do número de vegetarianos, especialmente na Inglaterra e na Alemanha, dois países que vão se desenvolver bastante nessa área. Na Inglaterra, vai ser criada a primeira sociedade vegetariana em 1847, também por influência da Índia, né? Lembrando do imperialismo britânico, do colonialismo na Índia, e isso vai favorecer um intercâmbio de ideias e pessoas com a Índia, onde os britânicos vão tomar conhecimento de sociedades inteiras que viviam sem carne. Isso vai fazer, junto com as ideias do iluminismo, da cultura letrada do iluminismo, um crescimento do interesse pelo tema, pela prática alimentar vegetariana na Inglaterra. No século XX, nós vamos ter a criação da palavra vegan por Donald Watson, que aparece aqui nessa foto, que vai fundar a primeira sociedade vegana. Então a ideia vegan quer dizer de não se alimentar de nenhum tipo de alimento de origem animal, seja também laticínios e ovos. Então a palavra vai ser uma nova palavra em língua inglesa, né? Na língua portuguesa também vai ser uma palavra recente, mas é importante ter em mente que o conceito, né, a ideia de não utilizar nenhum produto de origem animal, ela é muito mais antiga do que o século XX. Tá? E o Brasil ele vai ficar à margem, né, praticamente desses desenvolvimentos, porque pela colonização portuguesa e também a cultura africana e indígena que formaram, né, boa parte da nossa herança histórica, vem de tradições que não enfatizavam o vegetarianismo, como a gente sabe. Então o Brasil vai ter uma fraca influência dessas ideias iluministas lá do século XVIII, alguns poucos pensadores e alguns poucos, digamos assim, pessoas excêntricas que vão desenvolver algumas ideias vegetarianas. Isso só vai começar a mudar na década de 60.
Tá? O que vai acontecer na década de 60? Nós vamos ter um contexto da contracultura, do movimento ecológico, que vai ser toda uma efervescência cultural de questionamento da sociedade, os jovens, o rock and roll, e nós vamos ter um aumento da preocupação com a natureza, com a terra, com a alimentação saudável, né, com vários tipos de movimentos esotéricos, essa ideia de nova era. Então isso de alguma maneira vai favorecer as primeiras experiências vegetarianas para muita gente no nosso país, e que vai ser um primeiro impulso nessa tendência vegetariana, mas ainda esses vegetarianos vão estar muito isolados, vão ser muito poucos na prática. E ao mesmo tempo nós temos o crescimento do consumo de carne, associado à Revolução Verde acontecendo no nosso país, que vai ser uma tendência oposta, né, em paralelo a esses vegetarianos. Tá? Então uma coisa não exclui a outra. E aí é no século XXI agora, né, que nós vamos ter realmente um grande aumento do número de vegetarianos. Tá? Então esse aumento, e eu acredito que é um aumento muito mais significativo, muito mais realmente sólido, no sentido de que agora parece que nós temos uma base para expandir a criação de uma verdadeira tradição de uma cultura vegetariana no nosso país. Tá? Então aqui eu estou listando alguns fatores que eu acho que colaboraram para essa explosão vegetariana no nosso país no início do século XXI. Então, em primeiro lugar, a expansão da pesquisa científica, acadêmica, favorável aos vegetarianos. Um segundo fator, a expansão da internet e da educação superior. E um terceiro, a criação da Sociedade Vegetariana Brasileira, em 2003, e outros grupos ativistas. Então, vamos lá. O primeiro fator, né, a expansão da pesquisa científica acadêmica favorável aos vegetarianos, foi extremamente importante, principalmente, eu diria, na área da nutrição, porque historicamente a gente tem esse conhecimento senso comum antigo de que a carne ela é fundamental para a saúde humana. Tá? Então esse tipo de conhecimento, do ponto de vista científico, médico, já vem sendo debatido há muito tempo, desde o século XIX, assim, com bastante atenção. Mas essa pesquisa, ela, digamos assim, não avançou muito, né? No sentido, os vegetarianos sempre foram, em geral, mal vistos, né? Embora tivessem alguns defensores isolados na comunidade médica, mas só a partir dos anos 80 que nós temos um aumento do volume da pesquisa com maior consistência científica sobre os vegetarianos, até pelo próprio aumento do número de vegetarianos nos países desenvolvidos. Então favoreceu essas pesquisas sobre o status de saúde nutricional desses vegetarianos que já existiam. Tá? Então desde os anos 80, o que nós temos? Pesquisas que apontam claramente que a alimentação vegetariana ela é saudável, ela é adequada para o organismo humano, né? Como aqui a Position Paper da Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos, que mostra que tanto a alimentação vegetariana quanto a vegana, que exclui todos os alimentos de origem animal, elas são adequadas para todas as fases da vida, incluindo gravidez, lactação, desde que bem planejadas, obviamente, né? Infância, adolescência e também para atletas. Tá? Então aquela ideia ainda antiga, né, de que carne é necessário, ela vem sendo minada mesmo com bastante consistência científica desde os anos 80. Então o que a gente encontra ainda na nossa sociedade, né, nos dias de hoje, são médicos, nutricionistas que tiveram uma formação mais antiga, ou às vezes faculdade de nutrição, que ainda estão repetindo aquele velho paradigma de que a carne é essencial para a saúde humana, mas isso cada vez mais é coisa do passado. No Brasil, nós tivemos como importante livro aí de popularização o Eric Slewit, da Sociedade Vegetariana Brasileira, que vai publicar em 2006 o livro Alimentação Sem Carne. Ele tem um canal no YouTube que é muito interessante, eu recomendo, para a elucidação das questões nutricionais. E ele vai publicar o primeiro livro em português, bem embasado em literatura científica, sobre a adequação nutricional da alimentação vegetariana. Então, por isso que eu acho que vai ser um ponto importante na pesquisa sobre o vegetarianismo. Depois nós temos também pesquisas na área ambiental, que vão, por exemplo, esse relatório da FAO de 2006, o Livestock Long Shadow,
que vai despertar todo um debate na comunidade científica sobre os grandes impactos da pecuária no meio ambiente. Tá? Então, a pecuária realmente vai utilizar uma grande área e vai, inclusive, colaborar na possibilidade de surgimento de pandemias, de doenças associadas à pecuária intensiva, né? Como nós temos vivendo agora esse problema dessa pandemia. Revistas importantes, influentes como a Nature e a os anais da Academia de Ciências dos Estados Unidos também vão publicar resultados que vão mostrar como que o vegetarianismo ele causa um impacto ambiental muito menor ao meio ambiente, incluindo na questão das mudanças climáticas, outro tema muito discutido atualmente. Nas ciências humanas, nós também temos a publicação de trabalhos importantes. Nós tivemos a primeira edição do livro Libertação Animal, a primeira edição brasileira do filósofo australiano Peter Singer, né, que foi publicado em 2004. Esse livro teve um impacto muito grande no vegetarianismo na Europa e na América do Norte. Então ele chega ao Brasil em 2004, ele é traduzido pela Marli Winkler, a primeira presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então esse livro é um exemplo de como que do impacto significativo da pesquisa em ciências humanas e filosofia para o vegetarianismo no nosso país. E aqui nós temos exemplos de outros pesquisadores brasileiros que tiveram, acredito eu, um impacto significativo no vegetarianismo. Tá? E, em segundo ponto, nós podemos comentar sobre a questão da expansão da internet e da educação superior no nosso país como fatores que impulsionaram o vegetarianismo. Então, nós tivemos aí a criação de redes sociais que favoreceram o intercâmbio, né, entre pessoas, ideias, também várias publicações em inglês que se tornaram mais acessíveis ao grande público. Então, as ideias vegetarianas começaram a circular numa velocidade muito maior, né? Então, para nós que estamos imersos agora na era digital, é até difícil da gente entender como era o contexto desse início do século XXI, em que a internet ainda estava engatinhando, estava num aspecto bem, com uma quantidade de informação muito menor. A própria criação do YouTube em 2005 favoreceu a popularização de vídeos e documentários como A Carne é Fraca, que foi muito importante, produzido em 2005, e vários outros documentários, depois canais de YouTube, que favoreceram a troca de experiências e de informações de qualidade, né, sobre o vegetarianismo. Por fim, e além disso, eu esqueci de mencionar o próprio aumento a expansão do ensino superior no Brasil, né? Então nós tivemos aqui, nesse início do século XXI, é um fenômeno internacional, aconteceu em vários outros países e regiões, e isso certamente melhorou a qualidade da discussão, a qualidade da leitura, do aprofundamento sobre essa questão, né? Nós tivemos, isso dependeu também de investimento público, né, nas universidades. Nós tivemos a expansão da pós-graduação, então são todo um contexto que favorece a expansão da discussão vegetariana, que é bastante complexa, né, no nosso país. E por fim nós tivemos a criação, como um terceiro fator, né, de expansão do vegetarianismo, a criação da Sociedade Vegetariana Brasileira em 2003 e de outros grupos ativistas, ONGs de proteção animal, etc. E aqui eu citei várias personalidades, várias pessoas influentes no movimento vegetariano brasileiro e que ajudaram a espalhar o vegetarianismo pelo nosso país, como a Marli Winkler, né, que eu já citei, e vários outros ligados à academia ou não, através da criação de grupos vegetarianos espalhados pelo país e que foram aos poucos, então, espalhando a prática e a filosofia vegetariana. E além disso nós tivemos a expansão do número de restaurantes vegetarianos, de publicações de bancas de jornais, várias coisas que foram acontecendo ao mesmo tempo. Bom, então o nosso tempo é um pouco curto, né, para falar sobre um tema tão interessante. Convido vocês a virem estudar conosco na Universidade Federal da Fronteira Sul para expandir esses conhecimentos. E eu acredito, portanto, que o vegetarianismo vai continuar se expandindo
no nosso país, que tem condições excelentes de produção de vegetais, uma biodiversidade incrível, e também pela própria situação de aumento de transformações em outras áreas da nossa sociedade, na questão demográfica, na questão da urbanização, da situação da mulher. Então, eu acho que o nosso país reúne várias condições para realmente expandir muito o vegetarianismo, né, e criar uma verdadeira cultura vegetariana no nosso país. Muito obrigado.